FATN 11, o Fundo de Lajes Corporativas da BRC Capital. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 31 de agosto de 2025. Continuar acompanhamento do fundo aqui no canal. Ele que tem uma situação em relação às suas vacâncias, parece que houve uma zerada em relação a elas. Veremos então qual é a atual situação do fundo hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. O FATN 11 é um fundo com foco de atuação em lajes corporativas no conceito Plug and Play. Tem um patrimônio líquido total na casa de 458 milhões, uma cota patrimonial a R$ 98,42, 20 mil cotistas, uma BL própria total de 34.560 metros, uma dívida hoje na casa de 309 milhões e na data que eu gravo com vocês, o FATN 11 cota na B3 a R$ 82,09, fazendo um P sobre VP de 0,82, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,42%. A cotação chegou aos R$ 74,03 agora em abril de 2025 e desde então busca uma pequena recuperação, mas ainda longe daqueles valores de R$ 91, R$ 92 lá de 2024, fazendo um P sobre VP de 0,83, 17% de desconto em relação ao seu patrimonial. A última distribuição do fundo ocorreu agora no dia 12 de setembro de 2025, segue 80 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,96, anual de 11,95. Investindo R$ 1.000 há 2 anos em FATN 11, teria hoje o cotista R$ 1.103, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, apesar desta pequena recuperação aí no mercado secundário, o FATN 11 ainda não consegue superar as linhas do CDI, superando em pequena medida a linha do IPCA e do IFIX, retornando no período 10,3%, enquanto o CDI retornou 25,29%, o IPCA 9,42% e o IFIX 8,36%. Voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta a distribuição de 80 centavos em agosto de 2025, agora em setembro, como vimos, segue também 80 centavos e para o resultado de julho de 2025, as receitas e as despesas foram afetadas pelo aumento de 0,12% da receita de locação, muito puxado aí pelos reajustes monetários anuais de 11 contratos e de início da exigibilidade do locatício do conjunto 32A lá do edifício Brasílio Machado e dos conjuntos 21 e 23 lá do edifício 1A e 14. Houve aí também o impacto da postergação de pagamento de um dos conjuntos da Maximum, enfim, aquela situação de descontos e reajustes para as mais diversas lajes, além da troca de locatários lá do edifício Detage e do edifício Brasílio Machado e das receitas de 2 conjuntos que voltaram ao patamar mensal esperado. A receita total reduziu 0,37% devido às variações acima associadas à redução da contribuição do ganho de capital da venda de ativos no mês. Os recursos provenientes do ganho de capital de venda de ativos continuam sendo distribuídos parceladamente aos cotistas e o saldo a ser distribuído é na casa de R$ 827 mil. Ele recebeu também os dividendos lá do TJKB 11, totalizando R$ 126 mil no mês, e para as despesas de julho tiveram uma redução de 5%, comparativamente ao mês de junho, correspondente a uma variação de R$ 57 mil. Foi impactada principalmente pela redução nas rubricas custo de manutenção de ativos e também de corretagens, além da não incidência da parcela de anuidade da B3 que encerrou no mês de julho, ponto positivo. Em relação às movimentações dos contratos de locação, tem aqui diversos reajustes e novos contratos, ao todo são 11, como já comentado aqui pela gestão. Também houve o desmembramento do conjunto 52 lá do edifício Brasílio Machado e a exigibilidade do contrato do conjunto 32 lá, também lá do Brasílio Machado, e o início do novo contrato do conjunto 112 lá do edifício Detage. Então, com essa alocação, o portfólio passou a ser 100% ocupado, com exceção lá do edifício Brasílio Machado, ponto extremamente positivo. Na compra e venda de ativos, no mês, foi concluída a aquisição do conjunto 31B, que soma 178 metros quadrados de área privativa. A área pertencia assim e foi integralizada a partir da operação realizada com o Fundo Oxigênio, o qual adquiriu os imóveis em dinheiro e está realizando retrofit contratando as locações e integralizando as lajes do FATN 11, que já foram reformadas e locadas. Em relação à liquidez, 20.992 cotistas, um aumento de 14,7% em relação ao mês anterior. Em relação às movimentações,
tem aqui também as obras concluídas lá no conjunto 21B e 22A do edifício Brasílio Machado e o início da vigência dos 2 contratos de locação agora em agosto de 2025. Então, com essas movimentações, como comentamos, o fundo se encontra 100% locado e apenas 3,46% de vacância, aqui incluindo o edifício Brasílio Machado, ponto positivo. O prazo médio dos contratos, 3,04 anos. Em relação à distribuição do mês de reajuste dos contratos, 7,1% agora em setembro, 4% dos contratos vencendo agora em 2025. Em relação à receita de locação recebida por metro quadrado, R$ 132,50. Ele tem um misto de 52% de IPCA e 46% de IGPM, além de 0,8% sem reajustes. Para a DRE do fundo em julho de 2025, 4.715 de receita operacional bruta, 1.140 de despesas e movimentos de fundo de reserva, finalizando um resultado operacional disponível na casa de R$ 3.574.000, 3.596 de remuneração total distribuída, 80 centavos por cota. Ele tem um saldo de reserva agora de R$ 980.000, ponto positivo, porque cresceu um pouquinho de R$ 904.000 para agora R$ 980.000. Lembrando que este saldo atualizado aqui do fundo de reserva é utilizado para efetuar o pagamento dos CRIs que o fundo tem aqui nas suas obrigações. Em relação ao serviço da dívida do CRI no mês, 7 centavos por cota, contemplado na rubrica despesas. Ele faz 90 centavos aqui em relação às receitas de locação e mais dividendos, 14 centavos de receitas de vendas. Ele tem aqui também 25 centavos para as despesas e reservas de caixa, distribuindo 80 centavos por cota em julho de 2025. Lembrando que no yield patrimonial da cota mensal faz 0,8%, já no yield anualizado da cota patrimonial chegando na casa aproximada de 10%. E em relação à remuneração sobre o valor patrimonial da cota, 0,8%, já com participação do IFIX, 0,52%. Em relação ao portfólio, ele tem a maior predominância para a Vila Olímpia, 60%, tem a Berrini, a Faria Lima, a Paulista, o Itaim Bibi, o Brooklyn, os Jardins e também 2% no Jabaquara. A maior predominância por segmento dos locatários fica aqui para os serviços financeiros, seguido de outros, tecnologia e também serviços advocatícios, todos eles entre 19% e 21%. Na taxa de ocupação, a maior ocupação vem da Nova Faria Lima, chegando a quase 94%. A maior absorção líquida vem da região da Berrini, com cerca de 10 mil metros quadrados aqui no segundo trimestre de 2025. Em relação à liquidez, segue lá na casa de 1.750.000 ao dia, aproximadamente 40 milhões ao mês. Na evolução de cotistas, ele cresceu um pouquinho, atingindo o seu pico de 20.992. Em relação às operações de CRIs, tem-se que hoje o fundo se encontra com um resultado operacional na casa de 75,8%, tem 17,6% de despesas e 6,6% de serviço da dívida. São 2 CRIs, R$ 51.510.000, 11,23% de alavancagem, tudo isso considerando o total de ativos dele aqui na casa de R$ 552.642.000, um passivo excluído os CRIs na casa de R$ 501.132.000. O serviço da dívida chegando a R$ 309.000 ao mês, o serviço da dívida correspondendo a 6,56% da receita operacional bruta aqui do fundo, um serviço na casa de 29,07% frente às suas despesas. São 2 CRIs, como comentamos, o primeiro na casa de R$ 639.000 de amortização, iniciando lá em julho de 2025 e crescendo bastante até R$ 715.000 em junho de 2027 e R$ 341.000 aqui para o segundo CRI, começando em outubro de 2025, agora já no próximo mês e encerrando lá setembro de 2027 na casa de R$ 318.000. São 24 parcelas e a gestão comenta aqui que as amortizações não impactarão na distribuição de dividendos e serão suportadas por recursos decorrentes do principal oferido a partir da reciclagem de portfólio num período entre 12 e 18 meses e a partir desse período serão suportados por nova emissão de cotas. São diversos ativos espalhados pelas regiões nobres
do executivo em São Paulo, são lajes de extrema qualidade, como vemos aqui, tanto é que o portfólio se encontra zerado em relação à sua vacância, porque são lajes naquele conceito plug and play, bem personalizada de acordo com o gosto do inquilino. Perfeito, pessoal? De fatia N11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.